gente tem essa mania boba, né? Que não, assim, a gente mora no Brasil, galera. Então, assim, É, dinheiro é importante. Vamos comentar que dinheiro é é. importante. Então, assim, mas a gente tem essa mania boba de, sei lá, me pagou R$ 200 a mais, tá? Tô indo. Tô indo. Então, era muito comum isso acontecer, mesmo porque, assim, ainda morava na casa dos meus pais, meu filho estava muito bem cuidado, tinha várias outras coisas, então eu arriscava mesmo. Mas eu arriscava no sentido de, que eu vou te explicar, mulher. Essa era uma dúvida também que eu tinha, ainda mais assim, a área de segurança, hoje você sendo auditora, né, e é uma posição ali de exigência, né, que você que dá a palavra ali, se tá certo, se tá errado. Como que é esse desafio, assim, né, sendo mulher, tendo É, uma voz então. ativa ali sobre os times, seja homem, seja mulher também, que às vezes acontece, né, Sim, mulher com sim, mulher. tem. Hoje tem bastante mulher na área de tecnologia. Na minha sala, eu só era a única mulher, no meio de um monte de Na minha, eu acho homens. que eu tive duas também. É, então. Mas, assim, mulher na área de infraestrutura era um negócio que não existia. Quando Assim, chegava pra atender, quando eu chegava era um negócio surreal, porque, primeiro, essa cara de criança, as pessoas olhavam pra minha cara e cara falavam de assim: criança. nossa, essa menina não sabe nada, e assim por diante e tudo mais e tal. Então, tinha aquela história do provar o meu valor. Olha, eu sei, eu É. posso ajudar, eu posso contribuir, eu Tinha sempre posso. tá com a régua alta ali, chegar Então, já. exatamente. Então, assim, era literalmente pegar e ficar com aquela sensação de tipo, não, eu tô aqui para contribuir, não sei o que e tal. Então, era muito comum eu ir em entrevista e chegar e falar assim, olha, eu eu tenho muita vontade de aprender, eu sei isso, aquilo, tal, mas eu só preciso de uma oportunidade. E aí? E às vezes acontecia, às vezes não acontecia, às vezes você ia trabalhar também em lugares que também não tinha nada a ver. Geralmente, quando você chegava lá, a primeira coisa que faziam era: tá vendo aquela salinha ali? Cheia de computador velho, toda bagunçada, você pode ir lá arrumar? Era comum isso Aham. acontecer. Aliás, acho que acontece com qualquer estagiário, sendo homem ou Ah, mulher. sim, o café. Mas tinha alguma piadinha, alguma coisa rola? Não, na verdade, assim, eu na minha carreira toda, enfim, eu passei por duas situações, né? A primeira é essa, porque você sendo mulher, existe essa questão de tipo, a mulher não entende, ou sei lá, tem essa cara de criança, não sabe. E também tem a questão do assédio. Acontece. Acontece. É. Acontece. Acontece, infelizmente, né? Hoje espero que não muito, mas comigo aconteceu. Eu sempre fui uma pessoa reservada, então eu nunca dei motivos, nunca fazia brincadeira, mesmo porque, assim, lógico, você brinca, né? Sim, tá ali no dia a Tá dia. ali no dia a dia, mas tinha certas situações e certos aspectos e você tem que ficar na sua, mesmo porque quando você geralmente hoje, na verdade assim, vamos colocar que hoje em dia ainda acontece. Quando você atua numa empresa em suporte de computador, vai colocar Servindo ali, atendendo servindo, pessoas. geralmente você é terceirizado dentro de uma outra empresa. Hum. Então, o que que acontece? Você muitas vezes dá aquele sorrisinho E de... você, ele é seu cliente ali, né? Exato, né? Só que aí aconteceu uma vez, eu acabei tendo que falar, me transferiram para outro projeto, o que, né, foi legal, você conhece outras pessoas, você vai fazendo outras coisas, mas é ruim porque você tá tendo todo um desenvolvimento num lugar. Você conhece tudo. Só que aí, de repente, do nada, tem que mudar tudo. Aí você muda toda a sua rotina. E isso, cara, emocionalmente falando, é muito ruim. Isso não é só para mulher, mas para qualquer pessoa. Onde você tem um desenvolvimento, aí de repente acontece alguma coisa e você tem que mudar tudo, né? E por um fator tão tolo assim, né? Não é uma Exato. questão técnica de que você não conseguia resolver os Exato. problemas, né? Não, mas assim, eu encaro isso como normal. É uma coisa do dia a dia, você tem que estar preparado para isso. Pode ser qualquer outra coisa também. Aconteceu de eu chegar numa empresa e ser contratada numa empresa e ele testar tudo que estava escrito no meu currículo para saber se eu sabia. Até que chegou um ponto que eu vi o que estava acontecendo e eu pedi, eu falei, olha, nesses termos não serve para mim, eu É, agradeço a oportunidade, mas eu vou deixar a vaga em aberto para, de repente, alguém que possa te atender melhor às suas expectativas. é. Né? Porque, assim, você conhecer é uma coisa, agora você lidar todos os dias com tudo que está ali é bem diferente. Então, é outra coisa que
a gente tem que ficar muito esperto em relação ao currículo, né? A gente está falando para quem está começando agora. Sabe, quando for especificar algumas coisas no currículo, ser muito cuidadoso a ponto de eu conheço isso, mas eu sou expert nisso. Dá ênfase naquilo que você se sente confortável, Exato, né? exato. Então, assim, são percalços que você passa. Lógico que tudo é para você aprender, mas, enfim, a parte de ser mulher em infraestrutura, ela tem um desafio muito grande, porque quando você chega, e geralmente você é a única dentro de um monte, em volta de uma série de homens, a primeira coisa que eles fazem é se conter. Então, eu vou te falar uma situação aqui muito engraçada. Não é bizarra, é engraçada. Que eu até, assim, eu trago isso até, por exemplo, pensando em mulheres que vão integrar em TI, inclusive em infraestrutura, que na maioria das vezes é homem, e é por isso que muitas vezes eles pensam, uma mulher não consegue levantar um servidor, porque naquela época era comum. Caramba, Arrumar essa é pesada, hein? levar servidor, arrumar armário de cabo. Levantar fisicamente, né? Se você ia Exatamente, levantar o não servidor. é só levantar ali numa VM e tudo mais, né? Isso aí é fácil. Sim, levantar no braço. Levantar no braço mesmo, gente, porque É. quando você lida com data center é isso, Sim. fazer o trabalho braçal mesmo, carregar, ir pra cá, ir pra lá, não sei o que e tal. E eu lembro que eu cheguei numa empresa e, sei lá, tinha uma sala, a gente ficava numa sala em específico, o data center atrás, e eu lá no meio de todo mundo, a gente, sei lá, vamos almoçar, não sei o quê. Aí, sei lá, fomos num lugar almoçar, tiramos umas fotos bobinhas, assim, engraçadinha pra brincar, não sei o que e tal. Voltamos. Aí eu falei, nossa, deixa eu ver a foto. Aí a pessoa falou assim, tá aqui. E ele foi passando a foto. Gente, homens. Quando ele passou a foto e logo depois passou uma foto... um pouco íntima. A pessoa ficou morrendo de vergonha e eu comecei a dar risada. Tem que ter vergonha mesmo. A pessoa ficou toda sem graça e tudo mais e tal. E eu falei, olha, na boa, cara, eu tô aqui pra agregar, eu não tô aqui pra dividir. Então, assim, fica da hora boa. essa foto aí. Fica de boa, cara, porque assim, eu vou falar, sabe, assim, você é você, eu sou eu. Vai fechar a Você cara. não tá me desrespeitando em nenhum momento. Pelo contrário, se eu quero desenvolver aqui uma parceria com vocês, eu tenho que entender que as pessoas têm o lado bom e o lado não tão legal. E que elas têm as fraquezas delas também. Que então, legal. É legal você pensar desse jeito. Você reagir assim é bacana. Assim, eu tenho algumas experiências que eu vejo, né, de mulheres na tecnologia, e eu tive algumas na minha sala da faculdade, em situações assim, que eu percebo que muitas vezes a tática delas é se fechar ou ser um pouco mais áspera ali, justamente pra não dar essa intimidade, porque tem cara que é sem noção. Tem cara que passa do ponto. Então o fato de às vezes se fechar e ser mais contida é uma forma de se proteger, mas não saber nem lidar com a sempre. brincadeira... Acho que pra se proteger é você entrar na brincadeira mesmo, então, né? De, tipo, saber brincar. Saber né? brincar e aí você pontuar, né? Dar os limites e falar, olha, isso aqui não é legal. Na verdade, todo mundo sabe o que não é legal. Aliás, tem umas pessoas que não, mas tudo bem. Tem gente que não sabe. Mas assim, até sabe, mas ninguém colocou limite, né? Então, assim, eu acho que na época foi uma situação que a gente riu muito depois e foi uma